Então, muito boa tarde a todos. O Hermínio acabou agradecendo. Eu começo agradecendo o convite para estar aqui. Saúdo o Sr. Presidente da Mesa, o Sr. Secretário de Estado, os restantes membros, o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, os eleitos locais de município e particularmente os de freguesia, não me levem a mal, os meus queridos companheiros de freguesia e os senhores deputados também aqui presentes que têm uma tarefa ciclópica, nomeadamente uma decisão que têm que tomar brevemente sobre o estatuto remuneratório dos eleitos locais. Não tenham medo, senhores deputados. Senhor Secretário de Estado, é preciso resolver este problema. Para eu não me estender, porque gostaria de estar aqui 3 ou 4 horas a dizer as mágoas das freguesias, o Hermínio já abordou isso de forma ligeira. Eu trouxe uma peça escrita, mas começo por referir as palavras do Presidente Ribal Esteves, quando ele diz que há 40 municípios falidos. Eu quero dizer-lhes que no universo das 3.091 freguesias também há algumas dezenas que se podem considerar falidas. As freguesias são, de uma maneira geral, entidades públicas que vivem em situação permanente de indigência financeira. E dentro destas, temos algumas dezenas que também estão falidas. Sr. Secretário de Estado, estamos em família, num contexto de multipartidário, nós não falamos nisto em público, mas estamos em família, devemos falar aqui numa solução para estas questões. Permitam-me que leia aqui a minha peça. Foi com elevado gosto e sentido de responsabilidade institucional que, na dupla qualidade de Vice-Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE e de autarca do Distrito de Aveiro e companheiro do PSD da primeira hora, aceitei estar presente neste encontro, onde, irmanados em sentimentos de partilha, união e entusiasmo, refletiremos para decidir como ganhar 2017. Este é o mote. Eu diria aqui, entrelinhando, que antes de ganhar 2017 é preciso ganhar 2015. E há uma tarefa ciclópica a desenvolver e aquela base próxima dos cidadãos, que são as freguesias, são uma peça importante nessa tarefa. Saber que para novos tempos é imperioso encontrar novas respostas é concorrer para a antecipação dos problemas e encontrar as soluções e estratégias mais adequadas. Porque o mar que atravessamos não é de maré alta e novas exigências nos são colocadas. É preciso observar os sinais que de todo o lado nos chegam com um olhar atento, com um olhar moderno, com a humildade que não sabemos tudo, com a predisposição de quem tem muito para aprender, com vontade de aprender. É preciso colocar no centro da discussão o universo de toda a atividade política, lendo nas linhas correntes e nas suas entrelinhas. É preciso, antes de mais, interpretar os anseios e expectativas das populações, passar-lhes mensagens de esperança e de confiança, centralizando a atividade política nos tempos mais próximos na minimização das fraquezas que o passado recente lhes legou. Os homens sabem compreender e valorizar o que lhes deixaram certos homens, porque sabem o que herdaram desses mesmos homens. Mas, como só dizer-se, a memória é curta e deve ser insistentemente reforçada. Tenho a certeza que todos os que aqui se deslocaram e se reuniram à volta desta iniciativa vieram imbuídos da consciência das dificuldades em que a travessia do deserto se traduz. Falo do deserto temporal que temos de atravessar até 2017 e da dura caminhada que temos de percorrer para ganhar 2017. Mas falo também, não sei, de um partido com um manancial enorme da experiência governativa autárquica, com um capital de conhecimento e discernimento que lhe permite saber que não ganha eleições por ser um mero braço da equação alternativa, mas porque tem uma história de dignidade, tem memória, cultura e identidade, tem um património material e humano incomensurável. Falo do Partido de Sá Carneiro e de tantos que o acompanharam e se lhes seguiram, que contribuíram para a formação de uma consciência coletiva, universalmente aceita e particularmente interiorizada. Falo de um sentimento transversal e da admiração que o povo cultiva por figuras eminentes que fizeram do PSD o partido das suas convicções. Mas falo também, porque a isso me obriga um imperativo de consciência, da frustração que ressoa em muitas bocas e que graça entre os eleitores sociais-democratas que nem sempre se revêem na imagem do seu partido. E é subindo ao povo, como dizia o sociólogo Rodrigues Lapa, ou donde mano, tomando nesta circunstância a liberdade, quem mais próximo representa, que quer ser aqui, transparentemente, o porta-voz dos seus sentimentos. O contacto permanente que os autarcas de freguesia estabelecem com os cidadãos faz com que se cultive uma política de proximidade e, muito mais importante, afetividade, não replicadas em nenhum outro estrato de poder. Pois é da proximidade e afetividade, ou falta delas, que ouso falar.
Os eleitos de freguesia pelas listas sociais-democratas precisam de sentir que são alvo de maior aproximação do partido que representam e defendem, sentimento que ainda não sedimentaram porque não lhes tem sido dedicada a merecida atenção. Digamos desassombradamente, com toda a transparência, que o partido que os agrega é o partido que mais os ignora. Permitam-me este comentário e dizer-vos que estamos em família, uma coisa que frequentemente uso, e o Sr. Secretário de Estado já me ouviu dizer isto. Infelizmente, os dois grandes partidos não têm um comportamento adequado com os seus eleitos de freguesia. E dentro dos dois grandes, infelizmente o nosso é o que menos bom comportamento tem. Obviamente, do outro lado da barricada não está aqui ninguém, não sei se está aqui a comunicação social. Tenho que dizer que há outras forças políticas que têm um comportamento exemplar no relacionamento município e freguesia, respeitando aqui, obviamente, aqueles que também no nosso partido têm esse mesmo comportamento. E posso sublinhá-lo aqui e de conhecimento de causa. Digamos assombradamente, com toda a transparência, que o partido que os agrega, como eu disse, é o partido que mais os ignora. Queixam-se estes eleitos de freguesia com excesso de razão de falta de apoio das estruturas do partido que apenas os procura e acarinha nos períodos de campanhas eleitorais, mas logo lhes solta a corda e os lança à sua sorte, sem rede, sem proteção, sem acompanhamento, a lidar sozinhos com as suas dificuldades, sem o apoio técnico e humano daqueles com quem politicamente se reconhecem identificados. Sentem-se abandonados, ousados, desrespeitados pelo seu partido, pela sua família partidária. O mesmo partido que legisla profusamente, que os coloca perante o cumprimento de regras legais de grande complexidade, sem o cuidado de atender às suas especiais razões de impreparação, sem tomar a iniciativa de lhes fornecer condições de formação e oportunidades de conhecimento ou melhorar as suas condições de trabalho. E não seria justo se não relevasse, neste momento, o notável papel do atual Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. António Leitão Amaro, a quem as freguesias ficam a dever o projeto de modernização administrativa, ora em curso, e todas as iniciativas de esclarecimento e interpretação da nova legislação, por vezes tão difícil e inútil aplicação. Este governante foi sensível à proposta da ANAFRE dirigida às freguesias suas associadas, que reconhecem a inadequação dos equipamentos informáticos de que as freguesias dispõem, tão desajustados às novas exigências legais. Motivação bastante para que a ANAFRE, que também aqui represento, se empenhasse na apresentação de candidatura ao SAMA, voltada para duas vertentes de especial relevância: a aquisição de hardware, a aquisição de software, para beneficiar cerca de 1.100 freguesias, ou 1.150 freguesias. Encontrou na Secretaria de Estado das Autarquias Locais um apoio incondicional que catapultou o projeto para a posição de aprovação e estando agora em curso a apreciação das candidaturas rumo à sua adjudicação. A propósito de menorização das dificuldades das freguesias, perante as exigências legais, recordo no âmbito da Lei 75/2013 a problemática dos acordos de execução e contratos interadministrativos cuja operacionalização não tem sido fácil nem atempada. Posso-vos dizer que temos em curso um conjunto de inquéritos desenvolvidos pela Universidade do Minho, onde os números são algo preocupantes, nomeadamente dentro da nossa força política, na concretização destes inquéritos. Posso-vos dizer que também, deste conjunto de inquéritos, há um inquérito que pretende avaliar o reconhecimento e aceitação da reorganização administrativa e, desse ponto de vista, temos que estar satisfeitos porque a tendência que já se nota em mais de 50% das respostas é de 70% de aprovação e 30% de algumas dúvidas, o que indica que, afinal, a reorganização administrativa foi sendo aceita paulatinamente pelos eleitos locais. Estamos a falar dos eleitos locais de freguesia. Por outro lado, sem que exista um código de custos, os critérios praticados pelos diversos municípios não revelam qualquer uniformidade, o que é potenciador de injustiças e uma nova forma de dependência das freguesias perante os municípios. Para melhor conhecimento do atual estado das coisas, a ANAFRE incumbiu, como eu disse, uma Universidade Portuguesa do lançamento e tratamento de um inquérito que possa refletir o cumprimento das normas legais que contêm essas determinações nesta matéria. Os resultados já conhecidos, como também disse, são aqueles que agora referi. Os acordos de execução têm-se revelado um nicho de injustiças, de discórdias, de arbitrariedades, de discriminação partidária, de muitos desagrados entre os autarcas de freguesia e de município também.
Reabro a negatividade deste discurso para deixar entrar a luz da razão e render peito aqui a todos os senhores Presidentes de Câmara que têm cumprido a lei nesta matéria, na pessoa do Presidente da Câmara de Oliveira das Meias, Hermínio Loureiro, entre outros, quem devemos reconhecer uma nova cultura de relacionamento entre autarcas, porventura pioneiro no Distrito de Aveiro, na formalização de acordos de execução com as juntas de freguesia, em condições de justo reconhecimento pelo seu trabalho e pela certeza de que com menos se faz mais. Embora, não poucas vezes, à custa dos sacrifícios pessoais e materiais dos eleitos locais de freguesia, a quem rendo aqui e agora a minha homenagem. Eu refiro aqui o nosso companheiro Hermínio Loureiro, porque no próximo fim de semana o Conselho Geral da ANAFRE vai reunir-se em Oliveira das Meias e a hospitalidade que nos está garantida merece um elogio ao Presidente da Câmara de Oliveira das Meias. Afirmar que nesta área outros partidos, apesar de centralistas, no seu conceito de prática do centralismo dirigista, e aqui quero dizer-vos que são exemplares na articulação com os seus autarcas. Como todos nós sabemos, para aqueles que estão mais distraídos, eu digo quem são, os comunistas têm o que é chamado centralismo democrático. Mas o centralismo democrático dos comunistas, neste aspecto, tem um efeito positivo. A prática coerente e sistemática dos acordos de execução é uma concretização já sentida em todos eles. Embora exemplares na articulação com os seus autarcas, com eles concertando, executando-os, colhendo os seus contributos, é reconhecer que devemos refletir sobre as melhores práticas. E não se esqueçam, senhores responsáveis partidários, os senhores governantes, que a agregação das freguesias impôs a estas e aos seus eleitos um maior volume de tarefas autárquicas que lhe exigem maior dedicação, mais tempo para o cabal cumprimento do exercício das competências próprias e delegadas. É urgente a reforma do regime de funções dos eleitos de freguesia. Permitam-me aqui que refira para a reflexão, com certeza todos nós, na voracidade dos dias, não tenhamos presente. Nós temos freguesias em Portugal, temos uma que tem mais de 80 mil habitantes, temos várias com mais de 50 mil habitantes e só o Presidente de Junta é que pode estar em regime de permanência a tempo inteiro. Só o Presidente de Junta. Do outro lado, apesar da diferença das competências, mas não é difícil estabelecer aqui um termo comparativo, há pequenos municípios com 2 mil eleitores que têm um Presidente e 3 vereadores, ou um Presidente e 2 vereadores em regime de permanência. Isto aqui é uma profunda injustiça. Esta reforma devia ter acompanhado a reorganização administrativa, senhores deputados. É fundamental resolver este problema. Sem esquecer, quero aqui referir, que trabalhador motivado é trabalho potenciado. Ganhar 2017 não pode ser uma ideia, um desejo, um talvez. É um imperativo democrático que tem de se concretizar, antes de mais, já com um toque a reunir. Sem esquecer que a face dourada da democracia reside no poder local, é nele que colocaremos a linha de partida para todos os desígnios eleitorais. A proximidade do eleito ao eleitor e o seu fácil acesso ao decisor fazem do autarca o político mais exposto às pessoas concretas, aos seus juízos de valor, à sua permanente avaliação. A freguesia é, portanto, o lugar de democracia por excelência. Por isso quero afirmar, só se ganhará 2017 nas freguesias e com as freguesias. Este é o repto que aqui lanço, na convicção de que o PSD tem de fazer dos novos desafios novas oportunidades, as oportunidades que outros afirmam já serem suas. Mas também quero deixar o aviso de que, quanto mais intensa for a mobilização do partido, no sentido da reunião de todos, à volta das suas organizações, mais intensa e poderosa será a afirmação partidária no contexto nacional e na vida dos portugueses. Esta relação simbiótica, circular, em que a causa e o efeito se misturam e interagem, é fator de crescimento e sedimentação partidária que não se compadece com a apatia e a imobilidade. Permitam-me aqui, sem falsas modéstias, dizer que a ANAFRE realizou no ano findo 430 reuniões em todo o país, com eleitos locais, ações de formação, convívio com autarcas, debates. Hoje mesmo, para estar aqui às 2:45, levantei-me bem cedo, porque venho do Alentejo de uma ação de formação e aqui estou. Portanto, estamos em permanente contacto. Vamos, senhores deputados, realizar no dia 2 de junho uma conferência subordinada ao lema As freguesias no regime democrático em Portugal,
na sala do Senado, com a autorização da Sra. Presidente da Assembleia da República, no dia 2 de junho, para o qual convidámos as principais universidades portuguesas para nos dizerem o que pensam sobre esta matéria, para os quais convidámos todos os partidos, para os quais, com assento parlamentar, para o qual convidámos todos os grupos parlamentares. Nesse dia 2 de junho esperamos ter pistas para aquilo que deve ser o futuro deste regime, nomeadamente desta linha democrática de proximidade com os cidadãos, que são a base do sistema político-democrático em Portugal, são as freguesias. O Partido Social Democrata, desculpem-me lá que eu perdi-me aqui um bocadinho, esta relação simbiótica circular em que a causa e o efeito misturam e interagem é fator de crescimento e de sedimentação partidária que não se compadece com a apatia e mobilidade, como disse. É ativa, é interativa e, se for reativa, tanto melhor. O Partido Social Democrata, tendo no universo das freguesias uma representação partidária substancial, ainda não sentiu o quão profícua pode ser uma ação de sensibilização dos seus autarcas de freguesia para o dever de se reunirem à volta da sua associação nacional. Isto é para vos lembrar, caros colegas, especialmente aos senhores presidentes das comissões políticas concelhias, aos senhores presidentes de Câmara que têm uma particular influência junto dos senhores presidentes de Junta. Motivem as vossas freguesias a aderirem à ANAF, porque o poder também passa por ali. Neste momento o Presidente é um lugar de um socialista e não devia ser um lugar de um social-democrata, porque o desenvolvimento da ANAF assentou no trabalho da Associação Nacional de Freguesias, dirigida por gente do PSD. Este papel também lhe deveria competir, ajustando-se ao seu espírito mobilizador. Devo-vos dizer, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Srs. Presidentes das Conselhias, que há 28 freguesias do Distrito de Aveiro que não são associadas da ANAF, do PSD. Há outras de outros partidos, mas o PSD é o que tem o maior número de freguesias não associadas da ANAF, o que é importante quando, por exemplo, a Sul temos distritos com 99%, 98%, 100%. A região autónoma da Madeira tem 100% de inscritos. A região dos Açores, 98% de inscritos. E temos esta situação aqui no Distrito de Aveiro, que eu gostaria muito de ter orgulho de dizer que tínhamos também, somos um exemplo nesta matéria. Este papel também lhes deveria competir, ajustando-se ao seu espírito mobilizador. O partido deve aproveitar esta onda de afirmação nacional, sem se estribar nesta base que é o sustentáculo de toda a construção autárquica. E também potenciadora de outros combates, de outras vitórias. O espírito mobilizador do partido deve inscrever na sua agenda uma campanha forte, incisiva, junto dos eleitos locais, para que as freguesias adiram à sua Associação Nacional e com ela se organizem para ganhar 2007. Reganhando a sua presidência, como disse, para poder a institucionalidade de que se reveste. Os eleitos das freguesias sociais-democratas, que na ANAF enfrentam a oposição dos restantes partidos, muito têm sofrido e sofrem com ela. Contam com essa atitude mobilizadora do seu partido. Entendemos que o município deve ser para Portugal a alavanca com que Arquimedes queria levantar o mundo. Mas deve entender-se que a alavanca precisa de um ponto de apoio e que esse ponto de apoio são as freguesias. Cerceando esta subsidiariedade, não se estimulando e respeitando esta relação de complementaridade, gera-se o egoísmo e a individualidade, caminhos adversos à grande festa que hoje mesmo se deve marcar para 2017. Permita-me que, sendo de Aveiro e estando nesta circunstância no Distrito de Aveiro, possa citar uma figura do mundo académico aveirense e com ele arremate a minha conversa convosco. Carlos Jalali, catedrático da Universidade, que nos orgulhamos de ter, que é a nossa Universidade de Aveiro. O futuro é local? Pergunta. Num contexto acentuado a compressão do poder local, o futuro parece ser cada vez mais determinado e decidido a nível central. Contudo, o poder local, de uma forma geral, e potencialmente as freguesias, são cruciais para fazer face aos desafios do futuro e da qualidade da democracia em Portugal. Disse, muito obrigado.